O IPCA 15, referente ao mês de agosto, ele apresenta um dado surpreendente. Uma queda de 0,73%, a maior queda em toda a série histórica que se inicia em 1991. E o fator preponderante para essa queda se deve exatamente ao preço dos combustíveis e da energia elétrica. Os combustíveis apresentaram aí, especificamente falando da gasolina, uma queda de 16,80% nesse acumulado de 12 meses, enquanto que a energia elétrica apresenta uma queda de 3,29%. Então, essa queda no IPCA 15 é puxado exatamente por esses dois itens. Entretanto, um dado que nos preocupa é com relação à variação de preços no item alimentação e bebidas, mais especificamente falando da alimentação no domicílio. A alimentação no domicílio apresenta no acumulado, em 12 meses, uma alta superior a 17%. Então veja que coisa interessante, uma queda nos combustíveis, que não é um produto consumido principalmente pela população de mais baixa renda e que depende fundamentalmente da alimentação, cujos preços continuam subindo. A divulgação no último dia 30 de agosto, referente ao IGPM, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, vem a confirmar essa tendência que está se observando com relação à queda nos preços. O IGPM apresenta uma queda de 0,70% e na decomposição do IGPM, onde nós temos o índice de preço ao produtor amplo, o índice de preço ao consumidor e o índice nacional da construção civil, nós também verificamos que a presença do combustível, da energia elétrica, também contribuíram para essa queda no indicador. Especificamente falando, no subitem, no índice de preço ao produtor amplo, a gente observa que nos bens finais nós temos o combustível para consumo, que apresentou uma queda de 6,38% nesse acumulado em 12 meses. Por outro lado, quando nós falamos de bens intermediários, que é composto ou que apresenta itens como combustíveis e lubrificantes para a produção, ele apresenta uma queda de 1,55%. E, falando especificamente do índice de preço ao consumidor, no item transportes e gasolina, a gente verifica uma queda de 15,14%. Então, nós observamos, nesses dois indicadores, que essa ação do governo, no sentido de alguma maneira, reduzir o preço do combustível e da energia elétrica, começa a surtir efeito. Entretanto, aí que surge a grande dúvida. Será que essa tendência permanecerá? Ou será que haverá condições dos preços se estabilizarem no patamar em que se encontram? Ora, à medida que a economia tem uma tendência até o final do ano de apresentar um certo aquecimento, tanto é que as projeções do PIB estão se modificando. Nós começamos o ano com uma previsão de crescimento da ordem de 0,3% a 0,5% e agora está se falando em um crescimento superior a 2%. Ora, e tudo isso vai levar inevitavelmente que aumente a demanda, por exemplo, por energia elétrica. E aí, será que o setor gerador está preparado para atender essa alta na demanda? E se não estiver, o que tem de acontecer? Novamente as bandeiras começarão a surgir e o preço, a tarifa da energia elétrica, ela tende a aumentar. Da mesma maneira, quando nós falamos de combustíveis fósseis, pode haver também uma tendência de alta à medida que o preço do barril do petróleo no mercado internacional volte a subir. Então esse é o cenário, um cenário de muita expectativa e, principalmente no que diz respeito ao item alimentos, a grande questão que surge é o que o governo fará ou o que o próximo governo eleito fará no sentido de estancar essa pressão que ainda permanece.